Da tarde, e assim como eu anunciei no início do programa, a presença do tenente Paulo Henrique, ele que faz parte do 10º Batalhão de Bombeiros Militar de Divinópolis e veio contar para nós um pouquinho dos projetos sociais que são desenvolvidos pelo bombeiro aqui na cidade de Divinópolis, principalmente. Tenente Paulo Henrique, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, agradecer o convite. A gente vem com muito bom grado, né, para cá passar essas informações e divulgar para a população esses projetos sociais que a gente tem. Eles já são famosos, já tem muito tempo que tem na cidade, o batalhão desenvolve, mas por causa da pandemia alguns ficaram parados e a gente está retornando esse ano. Então é bom para divulgar eles aí. E nesse ano vocês retornam aí com um projeto bem bacana, mas com um nome diferente. Eu gostaria que você falasse sobre o projeto Prodinata. O que seria esse projeto para o pessoal entender? O pessoal mais antigo aí vai lembrar, né, do antigo projeto Golfinho, que a gente tinha. Antes da pandemia a gente executava ele, e agora a pandemia a gente teve que parar, e agora ele foi reformulado, ele chama Prodinata. É um programa que ele foi institucionalizado pelo Corpo de Bombeiros, então ele é executado em todo o estado com esse nome, Prodinata. Tem uma resolução específica, uma regulamentação específica que veio a definir os procedimentos dele. Tem algumas diferenças entre como ele é aplicado nas outras cidades e como ele é na nossa aqui. A gente decidiu manter muito de como ele era aplicado no Golfinho, né? Como projeto social mesmo, sem a cobrança de nenhuma taxa. E agora a gente está retornando com ele. E o que seria esse projeto, assim, para o pessoal entender? Tem a ver com natação? É voltado para o infantil ou para o adulto? Como que funciona? Igual eu falei assim, tem algumas particularidades. No estado inteiro ele também é executado para adultos. Aqui a gente manteve agora, principalmente no início, ele voltado apenas para crianças e adolescentes. Então, o nosso projeto abrange crianças de 8 a 14 anos, divididos, né, nesse primeiro semestre. A gente vai atender as crianças de 11 a 14 anos, né, crianças e adolescentes, né, e no segundo semestre as crianças de 8 a 12. Vão ser de 8 a 10. Vão ser duas turmas de 36 crianças, né, e adolescentes. E o objetivo do projeto é que em 4 meses as crianças se adaptem ao meio aquático, né? Aprendam a nadar e aprendam ali a cultura de autoproteção, para que elas aprendam a nadar e vão ter algumas noções básicas ali de salvamento, para que elas possam, no futuro, não vir a ser vítimas, né, de afogamentos e algum tipo de trauma aí em decorrência da atividade no meio líquido. Essas inscrições para esse projeto já estão abertas? Isso, as inscrições já estão abertas, o projeto já está em andamento, inclusive elas se encerraram, né? A gente teve ontem a parte da matrícula e apresentação dos alunos dessa primeira turma, vão ter algumas vagas remanescentes, que aí os pais que já fizeram a inscrição e os filhos não foram contemplados, vai ter uma segunda chance agora das pessoas que não foram no primeiro sorteio. A gente vai estar fazendo esse sorteio hoje na parte da tarde, divulgando quem foram os novos sorteados, né? Para a gente ter essa limitação de 36 crianças só. A gente teve mais de 200 inscrições, mas a gente só consegue atender 36 crianças no primeiro e 36 crianças no segundo semestre. Para o próximo ano, os pais que não se inscreveram esse ano, para o próximo ano a gente tende a aumentar essas vagas e tende também talvez a criar alguma turma com adulto, né? Mas aí a gente vai ver como vai desenvolver o projeto esse ano. Então já fique atento, sempre acompanhe lá a nossa página no Instagram lá, né? @bombeiros-divinópolis, que a gente divulga essas informações por lá, que é o meio que a gente tem de divulgar essas informações. Você comentou sobre essa importância, esse objetivo desse curso Prodinata para as crianças ter mais autocuidado, e já aconteceram casos de que os pais tiveram essa atenção com os filhos na questão de afogamentos, né, imediatamente acionando o Corpo de Bombeiros, e esse projeto também vem a calhar muito bem em relação aos pequenos, né, para chamar a atenção mesmo do pai, porque já teve casos de crianças percebendo o afogamento de um adulto, né? E aí é importante nesse sentido de saber nadar e ajudar o próximo, de saber essa orientação dos bombeiros nesse projeto, já entrar em contato imediatamente com o 193. A gente fala, né, que quando a gente dá instrução para adultos, crianças, e depois a gente fala do nosso público lá, os idosos, né? O adulto, a gente vem, escuta uma informação, a gente vai para casa, geralmente a gente fica com ela. A criança não. A gente passa uma informação para ela ali, ela vai chegar em casa, vai falar com o pai, com a mãe, com a avó. Então a gente tem a questão de aprender a nadar, e a gente também passa outras questões relacionadas ao afogamento. Então ele vai ver lá, o pai dele está bebendo cerveja, está tomando muito, está ficando bêbado. Pai, não fica perto da piscina, o senhor está bêbado. Tá uma pessoa brincando lá, fazendo
uma atividade de pular dentro da piscina de forma inadequada, que a gente também ensina eles, pai, não pode pular assim, senão você pode machucar e se afogar. Aquelas brincadeiras comuns, né, de um subir no ombro do outro, criança, pai, isso aí não pode, aprendi lá no bombeiro, que isso aí gera problema. Então, além dele aprender a nadar e ele se autoproteger ali, né, ele ter essa autonomia, mesmo que mínima ali, para não virar uma vítima, ele também vai aprender toda essa parte, essa cultura de proteção e prevenção contra afogamentos, que ele também vai passar para todo aquele conjunto familiar ali que ele faz parte, amigos e tudo, e vai ser um divulgador da doutrina nossa, né, para evitar que novos acidentes ocorram. Porque hoje, tirando a parte de acidente de trânsito, né, que é um problema grave que a gente tem, o que mais mata entre crianças e adolescentes é o afogamento. Ok, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai dar aquela pausa, né, no nosso bate-papo, nós vamos de música, mas se você quiser interagir, tem alguma pergunta para mandar para o Tenente Paulo Henrique, pode mandar no 32220001, nós vamos de música e já a gente volta com o nosso bate-papo. O seu bate-papo de todo dia. 15 horas e 39 minutos, de volta com o programa Bate-Papo da Tarde, com o Tenente Paulo Henrique, do 10º Batalhão de Bombeiros Militar de Divinópolis, e a gente que comentava aqui sobre projetos sociais dos bombeiros, o projeto de natação, Prodinata, inscrições. Daqui a pouquinho ele vai dar aquela reforçada em relação a esse projeto, mas a gente já vai mudar um pouquinho do assunto, depois reforçar essa questão de todos os projetos, porque muita gente fica perguntando como que está acontecendo o projeto Bombeiro nas escolas. E eu gostaria que o Tenente falasse um pouquinho dessa importância desse projeto Bombeiro nas escolas. Esse também é um outro projeto, né? Ele foi institucionalizado pela corporação. A gente tinha antigamente também questão do aqui antigamente, o projeto Bombeiro Mirim que tinha. Então ele foi substituído e agora a gente faz o programa Bombeiro nas Escolas, que é executado no estado inteiro. A gente pega as turmas ali, né, de 3º e 4º ano de crianças do ensino fundamental e a gente passa uma tarde lá nas escolas, onde a gente dá dicas de atendimento pré-hospitalar, prevenção de acidentes domésticos, segurança contra incêndio e pânico e pequenos dicas de como as crianças vão se portar em caso de um sinistro que ocorrer ali na edificação que eles tiverem. A gente faz alguns simulados de evacuação, para as crianças ter essa cultura de autoproteção também, né? Eu vou falar isso aqui o tempo todo. Elas aprenderem a lidar em questões de risco e questões de desastre e sinistros, elas saberem como se portar e não se tornar uma vítima ali naquela situação. Como que o diretor da escola, como que funciona essa interação das escolas com os bombeiros para pedir esse projeto, né? É os bombeiros que oferecem ou o diretor que tem que procurar? As escolas, é só elas enviarem um e-mail para a gente, né? Através lá do 10º-bbm.protocolo@bombeiros.mg.gov. Eles enviam a solicitação, demonstram interesse, o militar nosso lá vai fazer o contato, vai ver com a escola quais as turmas que ela tem, qual a disponibilidade de datas, né? A gente faz o agendamento e a gente vai nessas escolas. Esse ano mesmo a gente já tem mais de 40 pedidos já, solicitações para aplicação do projeto lá, e ele não afeta tanto a dinâmica da escola. Os militares vão na escola, ele dura uma tarde, né? E a gente consegue atingir ali todas as crianças ali daquelas de uma ou duas turmas ali por tarde. E nesse projeto Bombeiro nas Escolas, você citou aí a questão vamos supor, primeiros socorros, né? Primeiros socorros é muito importante ali no momento da criança perceber, ter aquele, né, estímulo assim, para ajudar qualquer pessoa que esteja passando mal ali próxima dela, numa situação de emergência mesmo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa importância dos primeiros socorros na vida de uma criança ou até mesmo um adulto, né, que tem que ter esse feeling assim de primeiros socorros. A gente fala, né, o primeiro respondedor ali, né, que é a pessoa que está próxima deu algum sinistro ali, uma pessoa passou mal, está tendo um princípio de AVC, um princípio de infarto ou um engasgo. A pessoa que está perto ali é que vai garantir essa sobrevida dessa pessoa. Por mais que a gente seja rápido, por mais que esteja perto do Corpo de Bombeiros, a pessoa vai ter que fazer uma ligação para o 193, essa ligação vai ser triada, vai ser passada para a nossa central operacional, a nossa sala de operações, que vai determinar lá no sistema de rádio nosso que a guarnição vá até chegar ao local. Nesse período, ela já passou ali de 5 a 10 minutos até a nossa guarnição conseguir chegar no local. Então, a pessoa ali, quando está tendo um engasgo, ela vai ficar esse tempo sem respirar, a sobrevida dela vai diminuir consideravelmente.
tendo essa pessoa lá com conhecimento, ainda que seja uma criança, ela vai conseguir identificar isso mais cedo, ela vai saber onde ligar. Hoje a gente tem um problema muito grande das pessoas não saberem mais os números de emergência. Todo mundo olha pelo telefone e tudo, parece uma coisa boba. A gente, deu uma emergência desse tipo, liga para o 93. Como que ela vai agir na hora? Por mais que ela não consiga agir, ela vai saber orientar o adulto que está perto ali a como agir. A gente já teve casos, já relatos, né? De pessoas que a criança conseguiu identificar ali que o avô estava tendo um AVC. A gente teve também nos treinamentos de brigada que a gente dá, e no bombeiro nas escolas, querendo ou não, as professoras também participam ali, de uma criança engasgou no CME e a professora conseguiu desobstruir a via aérea dela. Então todo esse tipo de conhecimento vai agregar ali naquele onde você convive, no serviço, na escola ou no núcleo familiar, da pessoa que está tendo um infarto, um AVC, você saber identificar aqueles pequenos sintomas e conseguir dar aquela resposta rápida ali. A gente fala assim, a cultura de prevenção, ela disseminada, quanto mais pessoas souberem, maior vai ser a taxa de sucesso ali de evitar acidentes e consequências graves desses acidentes, né? E a interação de pais desses meninos, né, com os bombeiros, o pai saber orientar o seu filho também contribui, facilita para esse trabalho ser desenvolvido da melhor maneira? Como a gente falou, a gente vai lá e fica uma tarde, né, a gente passa esses conhecimentos, mas às vezes a gente não consegue passar tanto. Mas a gente acredita mais no potencial da criança influenciar o pai do que o pai influenciar a criança. Igual eu falei, a gente dá um treinamento para o adulto, ele guarda aquela informação para ele, não divulga. A criança não. Ela vai chegar lá no dia que ela aprendeu no bombeiro nas escolas, ela vai passar para o pai toda aquela gama de informações. Eu aprendi isso. E num efeito ali meio que mesmo de informação pequena, informação fracionada, às vezes aquele pequeno conhecimento que ela passou ali, o pai vai poder aplicar aquilo depois. E também os pais, né, quando incentivar, né, quando eles tiverem esse tipo de conhecimento, ensinar as crianças também o que fazer, como se portar em algum tipo de situação, o que ela deve fazer, mas a gente acredita mais nesse potencial da criança como disseminadora. Sobre esse projeto Bombeiros na Escola, você gostaria de destacar mais alguma coisa que eu não te perguntei? Não, é só falar para os professores mesmo das escolas, né? Muitos ainda não sabem do programa, então é um programa bem simples, não impacta nada, não há nenhum tipo de cobrança, a escola não precisa de ter nenhuma estrutura específica, não precisa de ter nenhum material específico, a gente vai lá com nossos materiais, já tem estrutura, instrução padronizada, vai fazer e vai aplicar. E para a escola vai ter um ganho muito grande dela ter essa cultura ali disseminada dentro da escola. Então, só fazer a solicitação, a gente já está com um número muito grande de solicitações já, mas quanto mais a gente tiver e mais interesse, para a gente conseguir tentar aplicar isso em todas essas turmas. Terceiro, quarto, quinto ano ali, que era a antiga segunda, terceira e quarta série, né? A gente conseguir aplicar para o máximo possível de crianças. O objetivo seria conseguir aplicar todas essas crianças. Então, incentivar os professores aí, os educadores que estão escutando, a aderir ao programa, enviar o e-mail para a gente lá, a gente vai atender prontamente. Ok, tá aí então, Tenente Paulo Henrique. Nós vamos dar aquela pausa, nós vamos de música e já a gente volta com mais informações desses projetos sociais dos bombeiros aqui na cidade de Divinópolis. O seu bate-papo de todo dia. 16h01 de volta com o programa Bate-Papo da Tarde com o Tenente Paulo Henrique dos Bombeiros. Bom, e é o seguinte, dando continuidade nos projetos sociais, eu gostaria que o Tenente Paulo Henrique falasse do Bombeiro Sênior, né? Desse projeto que é bem bacana aqui na cidade. Isso é um projeto antigo, nesse mês a gente está no mês de comemoração dele, né? 18 anos desse projeto, Bombeiro Sênior. Ele foi pioneiro no estado, né? Por muitos anos ele foi o único, o único corpo de bombeiros que tinha esse projeto foi aqui de Divinópolis. E os outros que surgiram posteriores foram de militares que passaram aqui e replicaram ele para os locais que eles foram, né? Então esse ano a gente está com 57 idosos nesse projeto. Eles vão lá segundas, quartas e sextas, né? Agora mesmo eles daqui a pouco eles já devem estar lá já agora. Ficam lá de 15h30 às 17h e eles fazem atividades lá a gente também passa instruções de primeiros socorros e principalmente leva foco voltado para uma terapia ocupacional, né? A gente faz atividades físicas com eles, atividades lúdicas, atividades de pintura, de desenho, arte, dança, atividades físicas, né? A gente tem algumas comemorações, faz festa junina, carnaval, algumas gincanas e competições. E é um projeto que tem uma fila de espera muito grande. Hoje quem entra, ele geralmente não quer sair. E a gente tem uma fila de espera, se eu não me engano, de quase 60 idosos também para entrar no projeto. É um projeto de sucesso nosso. E eu vou aproveitar que o Tenente Paulo Henrique está aqui.
E ele, nos bastidores, comentava que eu perguntei para ele sobre a trajetória dele e o fato mais marcante na vida dele. E ele falou sobre Brumadinho. E foi um fato que chamou a atenção de todos de Divinópolis, todos da região. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa ida, né, de você como como bombeiro em Brumadinho, explicando essa situação ali, né, esse fato marcante na sua vida também, que teve presente ali, né? Isso, a tragédia aconteceu, né, em janeiro de 2019, né, a gente completou 5 anos já da operação, a operação ainda está em andamento, né, falta ainda 3 joias para a gente encontrar, né, Senhora Maria de Lourdes, do Porto, mais uma outra funcionária, lá são 3, esqueci o nome dela agora, falta essas 3 joias para a gente achar. Hoje a busca está sendo diferente, né, é um sistema de peneiramento do rejeito ali, tudo, a gente encontra ossos, arcada dentária, algum objeto de interesse. No início foi um cenário muito caótico, né? É a maior operação de busca e salvamento que a gente tem no Brasil. Envolveu mais de 38 agências integradas ali no sistema de comando de operações na época. Várias aeronaves, helicópteros, militares de praticamente todos os estados do país, voluntários, né? Foi muito marcante, né, pela gravidade do fato e a repercussão que gerou, né? Mas é uma operação no Corpo de Bombeiros de muito sucesso, né? A gente se tornou referência no país por conta dessa ocorrência em termos de organização, de capacidade técnica dos militares, apesar de ser uma tragédia de grandes proporções. E hoje ainda gera uma preocupação, né? A gente tem várias barragens ainda no estado, mas a gente ganhou essa expertise de atuar nessas áreas e também na gestão do risco de desastre, né? Na prevenção de que novos eventos desses ocorram. E, Tenente, eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre a sua visão de incêndios, por exemplo. Essa noite aconteceu um incêndio em Pará de Minas, onde o Corpo de Bombeiros, a equipe esteve no local e encontrou um corpo carbonizado, né? E essa questão de incêndios, afogamentos, a questão de bebê engasgado, vocês percebem muito isso no dia a dia, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho também da importância da atuação dos bombeiros em casos como esse. A pessoa percebeu alguma situação, ligar imediatamente para o bombeiro? Ligar, a gente fala, né, hoje, a gente estava comentando, as pessoas não tem tanto a questão dos números de emergência, né? Então, do bombeiro 193... a gente acha que tem várias ocorrências que o pessoal acha que não são típicas de bombeiro, mas a gente brinca, quando a pessoa não sabe no que aquilo se enquadra, ela liga para o bombeiro. Então hoje a maior demanda nossa é captura de animais silvestres, parece alguma coisa, vistoria em enxame de inseto, vistoria de árvore, e as ocorrências mais graves são as que envolvem vítima, que é o incêndio, né? Incêndio geralmente em residência, as questões médicas, né, de resgate, tanto maus clínicos quanto traumáticos, né? E a questão de envolvendo crianças, né? Acidentes envolvendo crianças. É o que a gente fala, a questão do ligar, né, para o 193. Prestar as informações ali de forma objetiva, falar o que está acontecendo no local de forma clara, para a gente saber qual recurso empenhar, passar o endereço de forma correta, passar uma referência. Quando o atendente perguntar um telefone de contato, passar o telefone de contato, que a gente vai conseguir fazer esse contato posterior no deslocamento para a gente conseguir encontrar esse local lá com rapidez, né? E saber passar as informações de forma precisa. A gente tem muita dificuldade com isso. A pessoa passa informações, às vezes passa informação de forma incorreta, ou passa um endereço diferente, ou não sabe passar o ponto de referência. A gente sabe que a pessoa ali vai estar vivendo o pior dia da vida dela, né? Muitas das vezes, mas se ela não passar essas informações de forma correta, prejudica o atendimento e prejudica ali a sobrevida da pessoa. E qual que é o balanço que você faz, então, desses projetos aqui na cidade, agora reforçando, né? O projeto do Bombeiro nas Escolas, Bombeiro Sênior e também o Prodinata. Como a gente falou, né, o Bombeiro nas Escolas é um projeto mais voltado aí para a área da educação, né, dos professores. Então, que eles façam um contato com a gente, não deixe de fazer o e-mail novamente, né, 10bbm.protocolo@bombeiros.mg.gov. Pode fazer solicitação, nós vamos atender. O Prodinata, esse ano as inscrições já foram encerradas, a gente já está na fase do processo seletivo, que é um sorteio, e na segunda-feira a gente já inicia a primeira turma.
Então a gente pede para que os pais sigam a nossa página lá, @Bombeiros Divinópolis, que a gente divulga todas as informações que a gente tem. Quando abrir vagas para o próximo ano, ou abrir vaga para algum outro projeto, algum tipo de palestra, vai estar tudo lá. Então siga a nossa página para estar sempre atualizado. E o Bombeiro Sênior também, os idosos que têm interesse, sigam a nossa página no Instagram, peça as informações lá, se não tiver, tudo, peça alguém da família para fazer esse contato. A gente tem essa lista de espera grande, a gente coloca os nomes lá, à medida que for aparecendo nas vagas, a gente vai chamando. E bem como também, a gente mexe lá essa parte dos projetos sociais, mas a gente tem outros tipos de treinamento, que são os treinamentos de brigada de incêndio e palestras, tanto da área de primeiros socorros, defesa civil. Então, tudo que as empresas aí precisam de treinamento de brigada, podem fazer contato também lá no nosso centro de treinamento, que a gente ministra treinamentos de brigadas de incêndio, treinamentos de RNR 35 em altura e palestras diversas. Eu preciso de dar uma palestra na minha empresa sobre atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros. Pode fazer contato com a gente nesse mesmo e-mail que eu passei ou pelo Instagram, que a gente vai lá e fornece essa palestra. O objetivo nosso é divulgar a cultura de prevenção o máximo possível. Ok, tá aí então Tenente Paulo Henrique, do 10º Batalhão de Bombeiros Militar de Divinópolis. Tenente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? E assim que tiver novidade, mais novidades, volte sempre. Eu agradeço o convite, a gente está sempre disponível, bate-papo muito produtivo para a gente divulgar aí. A gente fala, o objetivo nosso é divulgar essa cultura de prevenção o máximo possível. Ok, tá aí então, Tenente Paulo Henrique. Se você perdeu algum detalhe dessa entrevista, daqui a pouquinho essa entrevista estará na íntegra no portal mpa.com.br. 16h10, a gente vai dar aquela pausa, vamos de música e já a gente volta. O seu bate-papo de todo dia.